board, and it has shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Pallivasal Estate. Ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo. Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas, inclusive, existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade. Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente, vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto. E eu não tô sozinho. Eu sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e como ambientalista eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de direito e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Encontro Verde.
e o Encontro Verde, assim como todos, muito especial porque nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de discussões sobre energias, né? Então, recapitulando aqui o que já foi discutido nas nossas quartas-feiras, tivemos lives sobre combustíveis fósseis, energia termoelétrica, retrocessos, e semana passada, energia hidrelétrica, precisamos de mais. Esses são os títulos das lives anteriores. A live de hoje tem como tema energia nuclear, perigo à vista. Eu já quero começar apresentando os nossos dois convidados super especiais. Quero começar apresentando o Tiago Almeida, que é um dos articuladores da campanha de clima e energia do Greenpeace Brasil, e que nós já consideramos como membro da casa, né? Está aqui sequencialmente, tecendo ótimas discussões, ótimas falas sobre a questão de energia aqui no Brasil. Então, abro aqui o espaço para ele se apresentar para a galera. Obrigado, Renato. Eu sou Tiago Almeida, da campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil. Trabalho com a questão de energia há muitos anos, já inclusive com a questão nuclear. Conheço a Zoraide, que vai falar em seguida também da luta antinuclear. A Zoraide é uma grande representante aí da articulação antinuclear no Brasil. E é um prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de falar aqui sobre temas de energia. Muito obrigado, Tiago. E como ele já adiantou, nós também temos o prazer e a satisfação de receber a nossa amiga Zoraide Vilas Boas. E como o Tiago falou, uma grande liderança na luta antinuclear no Brasil. Ela, entre outras coisas, é uma das lideranças do movimento Paulo Jackson e também da articulação antinuclear brasileira. Então, abre espaço também para a nossa querida Zoraide se apresentar para o pessoal que está assistindo. Sou da Bahia, Zoraide Vilas Boas, do Movimento Paulo Jackson, Ética, Justiça, Cidadania, que é uma associação de caráter socioambiental que atua com as comunidades de Caetité, Lagoa Real e Livramento, que são prejudicadas mais diretamente pela única mineração de urânio em atividade na América Latina, que fica em Caetité, onde eu nasci e me criei. O Movimento Paulo Jackson é associado à Articulação Antinuclear Brasileira, que é uma rede nacional constituída de movimentos e entidades sociais e populares, pesquisadores e ativistas socioambientais, com atuação mais forte nos estados onde existem atividades atômicas, na Bahia, no Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre os problemas que temos, né, na mineração de urânio em Caetité. Muito obrigado, Zoraide. Então, como deu para perceber, nós temos aqui dois convidados do mais alto nível, e aqui vai ser uma grande aula sobre a problemática da energia nuclear no Brasil. Para encerrar as apresentações, vou me apresentar, né? Sou o Renato, vocês já me conhecem, sou membro do Greenpeace Fortaleza, sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará. Só fazer uma pequena fala introdutória sobre o tema que nós iremos trabalhar aqui, né? Que é sobre energia nuclear. E é uma temática que sempre suscita algumas discussões e polêmicas. E aí vamos listar algumas, né? Talvez a primeira imagem que nós temos de energia nuclear ou de algo relacionado à fissão nuclear no mundo tenha sido a destruição em massa das cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Aquele grande holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o cartão de visitas que o mundo teve da questão da energia nuclear, né? Da fissão nuclear e todo o seu potencial energético de destruição. E aí, a inauguração dessas usinas nucleares, elas sempre suscitam várias discussões e várias polêmicas. E aí, nós podemos citar alguns argumentos a favor e contra a energia nuclear. Vou listar aqui algumas a favor, que é colocado, né, que é uma das que menos libera CO2, das também que exigem uma pouca área de construção, pela disponibilidade do combustível fóssil, do combustível nuclear,
pelo potencial energético do urânio, né? Pela quantidade de resíduos que é pouca, que é gerada, e pela independência de fatores climáticos. Ela, diferentemente de algumas fontes de energia, de geração de energia, não necessita de fatores climáticos para ter a sua geração feita, né? Só que, além disso, nós temos várias desvantagens sobre a utilização de energia nuclear no mundo. E aí, talvez a principal dela, ou uma das, seja a geração desse lixo atômico, desse lixo nuclear, que nós sabemos que é um material altamente radioativo e que apresenta vários perigos para a vida humana e para o meio ambiente. E aí é um material que tem que ser manejado de uma maneira muito severa, muito criteriosa, e que também tem que ser armazenado durante muito tempo até que o seu potencial radioativo se dissipe. E aí, para além disso, toda a problemática da mineração desses produtos, que a Zoraide principalmente vai falar um pouco mais na fala dela, e dos riscos mesmo para a vida humana, que nós sabemos que a radiação tem. Então, encerrando aqui essa fala inicial, já abro a fala para o Tiago. Obrigado, Renato. Antes de iniciar minha fala mesmo, né, só um comentário. Acho interessante que você trouxe, inclusive, algumas das falas, né, de pessoas que defendem energia nuclear, né, e eu vou entrar nisso, mas a primeira coisa é que não é que a energia nuclear tem malefícios, ela é uma ameaça à vida. Então, só queria deixar isso já claro desde o começo. Há uma diferença entre malefícios e ameaça à vida, né? Mas vamos lá, né? Então, eu vou falar aí principalmente da questão da energia nuclear para a geração de eletricidade, né? A energia nuclear, o uso, né, de materiais radioativos tem vários impactos, a começar pela mineração dos materiais, né, que a Zoraide vai falar muito melhor, e Caetité é um exemplo de como a energia nuclear é uma ameaça à vida mesmo, né? Então, assim, para além disso, a gente tem além disso, a questão do transporte, né, todo o risco envolvido nisso, a gente tem também a questão do lixo radioativo, como você mencionou, né? Não existe hoje uma solução permanente para armazenamento. Os Estados Unidos gastaram bilhões e bilhões de dólares fazendo Yucca Mountain, mas ainda não existe uma solução permanente. Inclusive, os depósitos de Angra 1 e Angra 2 chegaram a ficar saturados ou quase saturados, e o custo de novos depósitos é coisa em torno de R$1 bilhão. Esse é um dado do próprio Tribunal de Contas da União, não nosso, né? Então, esse lixo radioativo, como você bem disse, ele vai ficar aí radioativo, né, de maneira, num nível perigoso, por centenas a milhares de anos. Então, é um passivo ambiental sério e econômico, inclusive, que a gente está deixando para outras gerações, né? E a gente sabe as consequências também da contaminação radioativa, né? Não vamos esquecer da questão do Césio em Goiânia, né? Foi o maior acidente radiológico do mundo, não radioativo, mas foi uma pedrinha e fez aquele estrago. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, de tudo que pode acontecer. Para além dessa questão do lixo radioativo, e entrando numa visão, vamos dizer, mais prática, a usina nuclear não faz sentido também do ponto de vista financeiro. É uma energia extremamente cara, muito mais cara do que a solar e eólica, por exemplo, que são verdadeiramente limpas, renováveis e seguras, né? Tanto é que a Eletronuclear pediu para aumentar o preço da eletricidade de Angra 3 quando ela ficar pronta para 480 kWh. Praticamente dobrou o valor que eles estavam pedindo antes. E para vocês terem uma ideia, a gente já teve em leilão recente solar e eólica muito abaixo dos R$100 o quilowatt-hora. Então, é 5 vezes mais barata, pelo menos, essa energia, sem ameaçar a vida, né? Pelo contrário. Então, a gente tem a questão do tempo de construção, e isso é importante para falar, inclusive, em comparação com as soluções, que são as renováveis, como solar e eólica, né? Uma usina nuclear. A China diz que consegue construir em 5 anos, ainda assim é raríssimo, construir em menos de 6, mas no próprio mundo a média é mais de 10 anos. A gente pega as nossas usinas, elas duraram mais de década, né?
as duas para ficarem prontas. E ainda por cima são projetos da década de 70, enfim, se a energia nuclear já é um absurdo, imagina usinas como Angra 1 e Angra 2, né? E, claro, a gente tem aqueles momentos que mais chamam a atenção, que são quando a gente tem os acidentes, né? Então, na história mais recente, aí os mais conhecidos das pessoas são o de Three Mile Island, né, nos Estados Unidos, em 79, que foi um acidente muito grande, mas que ainda não chegou a derreter, né, o combustível. O outro foi em 86, Chernobyl, muito conhecido, né, foi um desastre que se espalhou pela Europa, poucas pessoas falam disso, mas, por exemplo, o consumo de leite por crianças foi proibido em toda a Europa na época. Por quê? Porque sabiam da radioatividade, né, que o acidente lá na Ucrânia causou, e até hoje a gente tem uma área lá ainda onde não se pode entrar e com níveis altíssimos de radioatividade, e a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso daqui a 100 anos, né, por exemplo. Então, e daqui a 200. Então, é um exemplo muito claro, né? Muita gente conheceu um pouco melhor a história de Chernobyl pelo seriado aí que teve, pela série que teve, né? A questão é que historicamente tentaram culpar em erro humano, né? Encontrar um ou outro bode expiatório, mas a questão é que, independente do quão seguros especialistas acreditam que elas são, as usinas são sempre um risco. E é um risco, bom, é um risco enorme. A gente está falando aí de contaminação, destruição, mortes, né, em curto, médio e longo prazos. E aí, claro, o mais recente, que ficou na cabeça de todo mundo, foi 2011, né, Fukushima, que foi causado por um tsunami, né, e a usina, não, mesmo que ela se dizia preparada para aguentar de um tsunami, não era o suficiente, e a gente sabe que com as mudanças climáticas a gente vai ter cada vez mais eventos extremos, né? Enfim, a gente teve lá, né, o derretimento, inclusive, de parte do combustível nuclear. E a situação continua até hoje com toneladas de água contaminadas, com baixos níveis de radioatividade, segundo a empresa, diariamente no mar. Diariamente no mar. Contaminando o mar, contaminando a biodiversidade do mar, que tem toda uma cadeia alimentar da qual a gente faz parte, está no topo, né? E é uma contaminação que a gente não vê. Então, a gente não sabe ainda, né, quais são os seus impactos disso. E, enfim, os acidentes são extremamente preocupantes, os impactos, né, são muito grandes. A gente, para além dos que a gente sempre fala, né, das mortes que a gente vê na hora, da contaminação, tem também a questão da contaminação e da saúde a médio e longo prazo, mas tem também a questão de deslocamento de pessoas, né, impactos psicológicos. Vamos imaginar que o pessoal que morava em Fukushima, eles perderam a casa deles, a relação com pessoas, com aquele ambiente conhecido, né, com a cultura deles, é um impacto total na vida. Então, o número de suicídios, por exemplo, aumentou, é muito maior entre vítimas de Fukushima do que a média no Japão. Enfim, e os impactos desse preconceito acabam sendo ainda muito maiores, né? Ninguém quer visitar, médicos não querem cuidar dessas pessoas, professores não querem ir dar aula, mesmo elas estando comprovadamente não radioativas, né? Enfim, e pensando no impacto econômico, que é algo que indústrias e governos entendem melhor, né? Por exemplo, Chernobyl, a estimativa é de que o acidente custou 1,5 trilhão de reais, né? E ele ainda tem custo hoje, na verdade. Esse custo só aumenta. Enfim, um ponto extremamente importante sobre a questão de acidentes, sai um estudo de 2015, o nome é Whitley, do pesquisador principal,
E lá ele mapeou todos os incidentes e acidentes nucleares no mundo desde 1946. Vamos lembrar que um incidente pode se tornar um acidente pode se tornar um desastre. Ele mapeou 174 incidentes e acidentes nucleares. E ele fez os cálculos que mostram que existe 50% de chance de um novo desastre, como o de Three Mile Island, nos Estados Unidos, acontecer nos próximos 10 anos. Né? 50% de chance de um novo acidente, como Chernobyl, acontecer nos próximos 27 anos. E 50% de chances de um novo acidente, como Fukushima, nos próximos 50 anos. Ou seja, ele está falando de 50% de chance, e mesmo que a gente não possa prever, e existem diversas variáveis externas que influenciem, é um risco, a gente sabe dos impactos, e para além de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que o governo insiste em terminar, mesmo já tendo custado 12 bilhões de reais e ainda custando aí pelo menos mais 17 bilhões, para além disso, a gente tem também a ameaça de novas usinas nucleares, inclusive no Ceará, né? E querem fazer usinas nucleares no Rio São Francisco, por exemplo. E em caso de um acidente, de um desastre, a gente precisa imaginar o que aconteceu em Mariana, por exemplo, né, em Brumadinho, que a gente viu o rio sendo destruído. Num desastre nuclear a gente não vai ver. A radioatividade ela é invisível. Né? Então, a gente não vai ver, mas é o que vai estar acontecendo com o rio, vai se espalhar e contaminar pessoas, então é um risco muito sério. E, para além de tudo isso, a gente está falando de um país que tem as soluções nas mãos, a gente tem aí a energia solar e eólica só crescem, são as mais baratas, as mais rápidas de serem instaladas, né? As mais equilibradas junto ao meio ambiente, é o caminho que a gente precisa seguir. E o Brasil é um dos países com maior potencial de solar e eólica no mundo. Eu falei mais disso na semana passada, quando estava falando de hidrelétricas, justamente para explicar por que a gente não precisa de novas hidrelétricas. E são as mesmas razões porque a gente não precisa de termoelétricas fósseis ou a termoelétrica nuclear, né? Com a diferença que as fósseis ainda contribuem para... são as principais causas das mudanças climáticas, do aquecimento global, né, e a nuclear é uma ameaça à vida, e que pode perdurar por centenas, se não milhares de anos. Né? Então, realmente, é importante a gente ter em mente que é um passivo social, econômico e ambiental que a gente está deixando para as gerações futuras, mesmo que não haja um desastre ou um acidente. E aí eu gosto sempre de lembrar de uma frase, né, uma carta, na verdade, que o Oswald de Andrade mandou em 1980, mandou para o Congresso sobre construção de usina nuclear. Ele falou: se eu fosse deputado, a essa hora, perderia o sono pensando nos riscos impostos ao país para nos envaidecermos de empreendimentos que buscam o chamado progresso e liquidam a segurança de viver. E essa palavra, isso é importante, a segurança de viver. Então, qualquer argumento em relação a espaço que toma para construir uma usina nuclear ou que traz menos emissões, ele não é válido quando você está falando de ameaça à vida. E outra, não é que não existe emissão na cadeia inteira de nuclear, entendeu? E tanto é que na Inglaterra, as emissões de gases de efeito estufa da cadeia da indústria nuclear já são acima do que é permitido, né, com novas regras. Enfim, o resumo é: a gente não precisa dessa energia, e ainda por ser uma energia que ameaça a vida, né? E ela não vai ficar só no lugar. Não é porque se construírem uma usina em Angra e eu em São Paulo não estou tão perto, eu não vou ser atingido. Eu também vou ser impactado de muitas maneiras, não, claro, como quem estava lá, mas eu vou ser impactado. Então, só para terminar, assim, a energia nuclear, além de ameaçar a vida, ela não é solução para as mudanças climáticas, ela não é sustentável, ela não é renovável, né? É uma ameaça. E por isso, mais uma razão para a gente acelerar aí a transição para uma matriz energética baseada principalmente solar e eólica.
Perfeito, Tiago. Tiago, se você me permitir, eu me interessei na sua fala e queria fazer uma pergunta. Como anda os projetos aqui do país para a produção de energia nuclear e como é que anda o acompanhamento do Greenpeace Brasil em relação a essa temática? Como é que anda a cobrança, como é que anda o acompanhamento? Olha, o principal nesse momento é o governo insistindo em terminar a Angra 3, né, e as obras foram paralisadas em função de corrupção, mas ao mesmo tempo o governo segue aí, de tempos em tempos sai notícia de que ele está procurando formas de financiar a construção, inclusive pensando em mudanças, porque está na Constituição, que no Brasil somente, né, a União, que a gente entende como eletronuclear, pode controlar, operar usinas nucleares. Então, chegaram a falar até de tentar mudar, né, essa lei. De qualquer maneira, é preocupante não só o término de Angra 3, que é mais urgente e extremamente preocupante, mas como os planos de novas usinas nucleares que envolve, inclusive, novos planos de mineração de urânio. Inclusive, o pessoal de Pernambuco já está se mobilizando faz um tempo. Eu sei que a Zoraide tem atuado muito mais perto disso. O Greenpeace segue acompanhando, mas a gente acompanha bastante a articulação nuclear, a articulação antinuclear brasileira, justamente para nos manter informados e saber em que direção a articulação está andando. Mas as nossas demandas sempre foram as mesmas, né? Descomissionar Angra 1, Angra 2, não terminar de construir e desconstruir, né, Angra 3 e não construir nenhuma outra usina nuclear no país. Inclusive, Tiago, o Ceará também entra, né, no radar desse projeto nuclear brasileiro, com as minas de Santa Quitéria, e aí dos interesses da Galvani, né, a empresa que... Só explicar, né, que a reserva de urânio lá de Santa Quitéria, que vai ser explorada pela Galvani, ela visa principalmente o fosfato daquele solo, que tem um quantidade de fosfato muito maior, e tem esse urânio aí como subproduto que é encaminhado para INB. Você tem esse consórcio entre a Galvani e a INB, e isso preocupa muito a população de Santa Quitéria, e é uma situação que é muito na mídia aqui no Ceará, né, que é sempre muito acompanhada, as consequências que isso pode ter. E aí nós temos o caso de Caetité, né, também nos ajuda a entender um pouco mais o que poderia acontecer nas comunidades de Santa Quitéria. E aí, aproveitar isso... desculpa, pode falar, Thiago. Não, é que eu acredito que isso daí, quem vai falar melhor é a Zoraide, justamente vai contar para vocês o que pode acontecer aí, e que já aconteceu em Caetité. E a ameaça em Caetité está ainda maior. Perfeito, que era justamente o que eu ia falar, que aproveitar esse link e já abrir a fala para a nossa querida amiga Zoraide. Então, gente, a articulação antinuclear brasileira foi formada em 2011, no Rio de Janeiro, exatamente com esse objetivo de abrir o debate público da política nuclear brasileira e denunciar as principais desvantagens da tecnologia atômica aplicada à produção de eletricidade, que são a insegurança em radioproteção, insegurança técnico-operacional, o secretismo, a falta de transparência e controle social, a mentira institucionalizada, e outra desvantagem muito grave é o lixo atômico, que vocês, Renato e o Tiago, também já comentaram um pouco. Mas eu quero, assim, agradecer essa oportunidade de falar um pouco com vocês sobre a tragédia humana e natural que é a exploração de urânio em Caetité. E, em nome das comunidades afetadas pela política nuclear brasileira, eu saúdo a todos e todas que estão conosco, especialmente a população do Ceará e sua juventude. Também queremos agradecer a contribuição que o Greenpeace tem nos dado ao longo desse tempo que a gente enfrenta ali a indústria nuclear do Brasil, em Caetité, nas pessoas de Sérgio de Aletache
que em 2005 esteve lá na região, em Caetité e Lagoa Real, com o balão antinuclear do Greenpeace, que percorreu o Brasil naquele ano. Agradecer a Rebeca, autora do relatório O Ciclo do Perigo, que provou a contaminação por urânio nas águas das comunidades do entorno da mina, e muitas outras pessoas, né, participantes do Greenpeace, como o Tiago agora, que sempre tem apoiado nossas atividades. E dizer que não é a primeira vez que nos dirigimos aos cearenses nessa cruzada antinuclear. Aí nós temos a Articulação Antinuclear do Ceará. Não sei se vocês conhecem, que é nossa parceira no ativismo socioambiental. É um prazer retomar esse contato com vocês. Já estivemos aí 3 vezes, em 2012, 2015 e 2016, participando das atividades realizadas por movimentos que tentam barrar exatamente a exploração do urânio cearense. Que o Renato acabou de falar um pouco também. Participamos de oficinas, seminários, passeatas, audiências públicas em Fortaleza, Santa Quitéria, Madalena e Itatira, né? Que são os municípios próximos à mina de Tataia, onde o urânio está ali associado ao fosfato. Nós estivemos aí com o padre Dino, da Diocese de Caetité, com sindicalistas, comunitários, moradores lá do entorno da mineração, levando, né, a terrível experiência que temos lá na Bahia, relatando um pouco o pesadelo que afeta populações baianas, obrigadas a conviver com uma atividade que, por ser de natureza atômica, ela é intrinsecamente perigosa e de risco, né? Então, eu quero falar um pouco sobre assuntos que interessam ao povo cearense, especialmente os jovens, que passam agora a ter nas costas não só a preocupação, mas uma responsabilidade muito grande, né? Devem estar agora refletindo como cuidar do seu próprio futuro. A juventude e as crianças são as mais atingidas pelo fracasso das gerações que os antecederam. As elites empresariais, políticas, governamentais, cidadãos e cidadãs que não fizeram o dever de casa, que não cuidaram do planeta nem das pessoas como deviam, como evidencia agora, por exemplo, essa pandemia que nos assola, que além de ter virado o mundo de ponta cabeça, desafia os jovens a reconstruir em bases novas nossa casa comum, sob a inspiração da economia do bem viver. O bem viver, que é essa proposta que vem ganhando o coração e a mente das pessoas, porque defende que os bens comuns da natureza sejam tratados como interesses da humanidade. Desculpe. E que a vida, em todas as suas dimensões, de todos os seres e reinos de nossa casa comum, seja preservada e cuidada. Que os bens comuns não devem ser fonte de lucro, mas fonte de vida, e vida coletiva e solidária. Veja bem, Caetité fica no sudoeste da Bahia, no semiárido baiano, a cerca de 650 quilômetros de Salvador. Fica nas rotas históricas de exploração de minérios. Foi entreposto comercial do ouro e diamante, que iam da Chapada Diamantina para o Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. A presença de ametista, manganês, ferro, mármore, próprio urânio, transformaram nossa região num foco de cobiça dos exploradores dos bens comuns da natureza. E por isso viramos um palco de conflitos, de crimes ambientais e injustiças sociais.
A gente sabe que essa situação tem relação direta com o modelo de desenvolvimento que nos é imposto, com a mercantilização da vida e da natureza, com o produtivismo e o consumismo. A mineração de urânio é um dos mais graves e perigosos impactos do programa nuclear brasileiro. Ela começou em 2000, sem a licença do IBAMA, que é fiscal ambiental da mineração, e sem a autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é fiscal em radioproteção das indústrias nucleares do Brasil, a empresa que é responsável pela mineração de urânio. A primeira jazida a céu aberto foi desativada em 2014, exatamente devido a erros de engenharia na cava da mina, que tornou inviável economicamente a continuidade da sua exploração. Aliás, desde 2004, os fiscais da CNEM já recomendaram a suspensão da mineração porque ela estava contaminando o meio ambiente. Mas, claro, a empresa não parou por aí. Continuou a mineração. Uma segunda mineração que seria subterrânea parece que está definitivamente sepultada. Não foi sequer iniciada, apesar da exploração ter sido anunciada desde 2007, com a meta de dobrar a produção de urânio. Sua exploração nunca foi autorizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, exatamente pela falta de garantia em segurança em radioproteção. Apesar de todos os problemas, e mesmo sem fazer o estudo de impacto ambiental, e sem ouvir as comunidades quilombolas e tradicionais da região, a INB conseguiu a autorização dos órgãos fiscalizadores para explorar uma segunda mina a céu aberto, a jazida do Engenho, que por diversos desacertos operacionais não tem conseguido funcionar plenamente. Está aí tentando operar desde o ano passado, desde o final do ano passado, mas ainda não consegue funcionar. Fato é que mais de 20 anos de operação, a INB nunca apresentou publicamente o relatório do encerramento da exploração da primeira mina e os impactos deixados sobre o meio ambiente, as comunidades do entorno e seus trabalhadores. O estudo de impacto ambiental já previa mesmo uma série de danos, como a poluição das águas superficiais e subterrâneas, a contaminação do solo, da água, do ar, da flora, da fauna, e a alteração do quadro de saúde das populações, com aumento de câncer e outras doenças causadas por radiação ionizante. E esses danos acabaram bem mais agravados pela própria irresponsabilidade e incompetência dos gestores da mineradora, que têm sido reconhecidas ao longo dos anos pelo próprio IBAMA e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A gente sabe que a exploração do urânio a médio e longo prazo contamina o meio ambiente. Nenhum ser vivo escapa. Segundo o Comitê Científico das Nações Unidas, é na mineração e no beneficiamento de urânio que os trabalhadores e as pessoas recebem as mais altas taxas, as mais altas doses de radiação ionizante. A mineração gera muito material estéril e resíduos sólidos, que são chamados pela indústria nuclear de rejeitos. Rejeitos. Bem assim, como se fossem
inofensivos, grãozinhos de rochas que já deram o que tinham que dar. Mas eles são o lixo atômico da primeira fase do ciclo de produção da energia nuclear, que ficam ali na região emitindo radioatividade, sem controle, contaminando o meio ambiente e as pessoas. Então, Caetité tem algo em comum com o Ceará. Temos algo em comum, que é essa maldita sorte de estarmos expostos a uma das maiores chagas do programa nuclear brasileiro, que é a mineração. Maior ameaça à vida no planeta. Um programa nuclear que nos foi imposto pela ditadura militar, sem uma discussão, sem debate, sem consulta à sociedade brasileira. Um programa que promove ali na região de Caetité a destruição das condições de sobrevivência de populações, cultivar suas atividades agropastoris, sem saúde, sem saneamento básico, e que, em sua maioria, vive hoje de pensão do Fundo Rural. Um programa nuclear que deixa um saldo de contaminação, doenças, mortes, onde a violação dos direitos humanos, dos direitos da Mãe Terra, tem sido muito aceleradas. Na realidade, o desrespeito, a falta de diálogo com a sociedade, a insegurança técnico-operacional nas instalações, no processo produtivo, os crimes ambientais, trabalhistas, acidentes e contaminação de trabalhadores estão registrados em vários relatórios oficiais e de movimentos sociais, como o relatório da Câmara de Deputados, do Tribunal de Contas da União e da Fiocruz. Desde 2008, quando o Greenpeace publicou um relatório sobre o ciclo do nuclear, chamado Ciclo do Perigo, provando a contaminação da água no entorno da mina em Caetité, que foi comprovada depois pelo então Instituto de Águas da Bahia, do governo do estado. Diversas pesquisas foram feitas, algumas com resultados alarmantes. Eu vou trazer aqui alguns resultados, e se alguém quiser mais detalhes, a gente pode passar depois. Uma pesquisa de base comunitária em comunidades de Maniaçu, que é o distrito onde fica a mineração, feita pela Fiocruz, levantou 21 casos de câncer e 113 casos suspeitos, que por vários motivos não puderam ser confirmados, mas que indicavam possível nexo entre os casos levantados e a atividade da mineração. Outro estudo indicou que a incorporação do urânio em dentes de moradores de Caetité é cerca de 100 vezes maior que a média mundial. Já o índice de câncer causado por radônio é 19 vezes mais alto que o estado da Bahia, sendo dezenas de vezes maior que o recomendado pela ONU. O radônio é um gás liberado na manipulação do urânio. Ele é muito mais perigoso, muito mais radiativo que o próprio urânio. O nível de concentração de urânio em amostras de cabelo de 8 trabalhadores é mais elevado, chegando ao nível permitido, né? Chegando um deles a ter quase 70 vezes mais que os 15%, que é um índice de referência como aceitável, né? Então, imagine, 70 vezes mais que esses 15%. Já a concentração do urânio em amostras de leite materno, coletadas em 131 mulheres, foi 2 a 300 vezes acima do limite de 30 miligramas permitido pela Organização Mundial da Saúde. Durante 4 anos, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia avaliaram o impacto da mineração sobre o ambiente e sobre a saúde de trabalhadores das populações do entorno. A situação, para vocês terem uma ideia, foi tão grave, a situação que eles encontraram, que os especialistas recomendaram a imediata interdição da atividade atômica, até que seja garantido para concluídas no final do ano passado. Os pesquisadores mostraram que, para fugir às suas responsabilidades, a INB tenta negar os efeitos da mineração sobre trabalhadores e a população.
Segundo eles, o risco da contaminação à radiação ionizante não é causado só pela radiação natural, como a ANB tenta fazer acreditar. O descontrole na exploração do minério expande para além dos limites geográficos da empresa o risco da exposição aos produtos resultantes da cadeia de decaimento do minério, como o radônio, o césio, tório, polônio, que também são elementos muito mais perigosos que o urânio. Então, antes de concluir, né, acho que já está quase chegando no meu tempo, quero voltar ao nosso ponto comum, que é a presença de urânio em nossos territórios. Então, eu acho importante vocês saberem, o Ceará saber, que nos anos 90 do século passado, praticamente a gente ignorava o que significa conviver com uma atividade atômica. Mesmo assim, a INB não se estabeleceu pacificamente em Caetité. Apesar da falta de informação, de conhecimento maior sobre o assunto, houve reação. A população se dividiu, mas, infelizmente, com o apoio total das elites estaduais e locais, o poder nuclear venceu. E, desde então, a gente trava uma verdadeira guerra de informação, na qual a articulação antinuclear brasileira tem um papel fundamental. A articulação se dedica a produzir conhecimentos sobre a questão nuclear e ampliar o diálogo com a sociedade civil, a fim de consolidar entre os brasileiros uma cultura antinuclear. A gente trabalha com informações independentes para combater as mentiras do setor nuclear, para desmascarar o discurso oficial da competência da tecnologia nuclear aplicada à produção de energia nuclear. A gente quer banir essa fonte de nossa matriz energética, porque, como o Tiago já colocou, além dela ser social, econômica e ecologicamente insustentável, é uma fonte cara, suja e perigosa, que representa, na verdade, a energia das guerras, dos conflitos, da morte. E, portanto, é uma ameaça à vida em todas as suas dimensões. A disputa pela informação confiável tem sido constante em nossa luta contra a política nuclear brasileira. E agora a gente está aí, está mais acirrada ainda, né, com os terraplanistas e a ofensiva desse governo que quer expandir a mineração de urânio, multiplicar usinas atômicas em várias regiões do Brasil, privatizando o setor que antes era tão caro às Forças Armadas, que até pouco tempo defendiam com unhas e dentes as atividades atômicas como uma questão estratégica de segurança nacional, e agora falam em entregar o setor para a iniciativa privada, né? Então, aí, estudando qual será, porque é um desafio mesmo, as soluções para o setor nuclear brasileiro. Então, é assim, voltando ao nosso ponto comum, eu quero dizer que a desgraça radioativa significa mesmo agressões à natureza, ao homem, crimes ambientais, violação dos direitos humanos, contaminação do meio ambiente, aumento de doenças e mortes por radiação ionizante. Tudo isso é muito negativo, mas a gente não pode se deixar abater. Pelo contrário, inclusive vocês jovens devem se fortalecer, pois estão sendo desafiados a traçar o seu futuro, né? E é bom pensar nele. Nossa fonte de vida, com a universalização do saneamento e a saúde coletiva, não podem ser tratadas isoladamente. Encerrou meu tempo aí? Zoraide, já estamos passando para o finalzinho da live, mas queria dizer que concordo com você, realmente há necessidade urgente. Você me escuta, Zoraide? Tiago, me escuta?
Zoraide, só queria falar que concordo com você da urgência, da necessidade de se criar uma cultura antinuclear no mundo, né? E aí, por isso que é importante a atuação em vários eixos para que isso aconteça. Tanto as atividades de ONGs, de movimentos sociais, quanto da própria educação ambiental e também na luta política e institucional, né? Porque lá, infelizmente, as decisões de poder são feitas ainda lá. O poder popular ainda não tem todo esse poder ainda. Queria passar, Zoraide, já para os momentos das nossas considerações finais, porque o nosso tempinho está acabando. Então, abro a palavra para você novamente, para você fazer suas últimas considerações. Zoraide, me escuta? Então, agora sim. Você conseguiu escutar o que eu falei? Eu acho que a Zoraide está tendo um probleminha em me escutar, então... Pois é, eu tive a impressão que vocês não me ouviram no finalzinho da minha fala, mas eu queria, assim, realmente uma chamada, né? Uma tentativa de... Escuto. Você me escuta? Escutei. Posso falar? Escuto você. E você me escuta? Ok. Então, nessa ideia de a gente se mobilizar, buscar mais conhecimento e que possa nos ajudar, né, principalmente a juventude, né, a encontrar os caminhos para a construção de um mundo melhor do que esse que temos agora. Eu acho que tem 2 documentos importantes, que é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco e o documento final do Sínodo da Amazônia, que traçou réguas e compassos para a humanidade buscar uma maneira de conviver em harmonia, em paz entre si e com os demais seres vivos. Quem sabe vocês se animam a adotar o bem viver como crítica e alternativa radicais a este modelo de desenvolvimento excludente e injusto. E eu queria deixar aqui como inspiração para nossas lutas por um mundo melhor, especialmente para os jovens, meus parabéns à jovem sueca Greta Thunberg. Sou fã incondicional dela, viu? Que doou parte do prêmio de 1 milhão de euros que ela ganhou da Fundação Portuguesa Gulbenkian para a Humanidade, para o combate do novo coronavírus na Amazônia, dentro da campanha SOS Amazônia, que é mantida pela Greve pelo Futuro Brasil, da qual ela é principal protagonista. Desculpe. Só quero também lembrar, Renato, hoje é véspera dos 75 anos daquele crime hediondo que foi a explosão da bomba atômica americana em Hiroshima. E daqui, então, mandar nossa saudação aos sobreviventes que são acolhidos pela Associação dos Imbacuxa de São Paulo, seu Morita, Dona Junco, e todos que passaram por aquela tragédia. E saudamos, em nome deles, a todas as vítimas do Programa Nuclear Brasileiro, do Césio, de todas as atividades radioativas. Muito obrigado, querido. Então, assim... Também queria aproveitar o momento para compartilhar com quem está assistindo a petição da articulação antinuclear contra a usina de exploração de urânio em Pernambuco. O link da petição, que é muito importante, vai estar no link, vai estar na bio do Greenpeace Fortaleza.
Então, sintam-se convidados a assinarem e a apoiarem essa luta, que é a luta de todos nós, né? Como o Tiago falou, é uma total ameaça à vida, a exploração nuclear, a energia nuclear. E agora eu passo a palavra para o Tiago para ele fazer as suas últimas considerações. Obrigado, Renato. Eu ia fazer as últimas considerações falando sobre energia, né, e sobre essa clara ameaça à vida que é a usina nuclear. Mas daí a fala da Zoraide me pegou, porque a gente vive, sim, uma luta por informação e cada vez maior, né? Uma luta contra a desinformação. A gente tem cada vez mais fake news, né? E a indústria nuclear é uma que distorce dados, né, cria falácias para se justificar. Algo que me chama muito a atenção, por exemplo, foi que logo após Fukushima, em 2011, o atual presidente da Eletronuclear escreveu um artigo dizendo que Fukushima provou que a energia nuclear é segura. Então, para ver como as pessoas podem ter diferentes pontos de vista. Ele acha que um dos maiores desastres nucleares que até hoje contamina o meio ambiente, as pessoas, o oceano, é uma prova de que é uma energia segura, né? Então, muito importante essa luta pela informação, a gente se informar, a gente se mobilizar, como a Zoraide falou, muito importante a gente se mobilizar cada vez mais, né, e neste momento digitalmente, em isolamento social, e principalmente os jovens, né? Nós jovens, eu me incluo nessa, mas ao mesmo tempo eu já estou nos meus 40, principalmente aí os mais jovens aí que são os que vão colher aí esse passivo ambiental, social, econômico que a energia nuclear vai deixar para as próximas gerações. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, grupo de Fortaleza aí. Muito obrigado, Tiago. Quero encerrar aqui a nossa conversa agradecendo imensamente a presença do Tiago, que está aqui sequencialmente com a gente, né, engrandecendo muitos debates, e também a presença mais do que especial da Zoraide, que é uma querida, e realmente engrandeceu muito a discussão, realmente eu aprendi muito, e tenho certeza que quem assistiu também aprendeu muito. Quero abrir aqui o convite para todos e todas assistirem o próximo Encontro Verde, que vai ser na próxima quarta-feira, que vai ter como tema energia eólica, que é um tema atualmente muito polêmico aqui no Ceará. Então, estão todos convidados e dizer que o link da nossa conversa de hoje vai estar posteriormente no canal do YouTube do Greenpeace Fortaleza. Então, sigam nossa página do Instagram, se inscrevam no canal do YouTube e assistam essas discussões que são maravilhosas e muito enriquecedoras. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.